tremenda. Ele fala, quando um jovem, alguém se põe na posição, Deus faz coisas maravilhosas. Deus faz coisas maravilhosas. Hoje, atualmente, ele está morando nos Estados Unidos, estava em Dallas, se formou em teologia, bacharel, está terminando outra faculdade de administração e agora vai estar na Virgínia, servindo o Senhor. E ele está nessa temporada aqui no Brasil, está passando no nosso campo de Palmital. E hoje Deus nos abençoe de ele estar aqui conosco, em nome de Jesus. Pastor Samuel. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Eu trago o abraço dos nossos presidentes, pastor Dejair Gustavo Marli, também dos meus pais, pastor Alberto e Luciana, todos eles amam esta congregação, amém? Irmãos, eu sempre gosto de dizer que eu sou apaixonado pelo mistério da palavra, porque eu creio que todo o mistério da palavra é revelado em Cristo Jesus. Se eu acredito que Jesus tem poder, eu preciso acreditar que a palavra também tem poder. Eu vim aqui porque a palavra transformou a minha vida, e eu não posso subir a um púlpito e pregar sem acreditar que a palavra pode transformar a vida de alguém também. Então eu quero já nesse início declarar que através da palavra você pode ser curado, através da palavra você pode ser transformado, através da palavra o seu ministério pode ser marcado, e através da palavra tem vidas que podem ser salvas, amém? Atos capítulo 13, nós vamos estar lendo do versículo 6 ao 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 6 ao 12. Que diz assim a palavra do Senhor: E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Igreja, repita comigo: tem nome? Tem nome. Para mim tá bom, mas é para Jesus o culto. Tem nome? Tem nome. Mas não tem a presença. Mas não tem a presença. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, e eu peço que não seja eu, Samuel, pregando, mas que seja o Espírito Santo do Senhor falando através da minha boca, em nome de Jesus, amém. Você que pode, ocupe seu assento, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. A verdade é que o Espírito Santo do Senhor nunca esteve ausente na história da humanidade. Fazendo parte da Trindade, ele também é um ser eterno, faz parte da Trindade divina, então ele sempre esteve vivo e operante. Nós bem sabemos, à luz das Escrituras, que no Antigo Testamento o Espírito Santo não trabalhava como trabalhou no Novo Testamento. Por que, Samuel? O Espírito Santo no Antigo Testamento descia em cima de alguns homens para os capacitar para uma obra específica. Lembra de Sansão?
onde a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor se apossou dele e ele recebia força. Lembra de Davi, quando foi ungido a rei de Israel? A Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor se apossou dele. E nós temos outros personagens do Antigo Testamento que receberam o Espírito Santo. Mas o que eu acho interessante é que no Antigo Testamento, primeiro, que o Espírito Santo não estava disponível para qualquer tipo de pessoa. Segundo, em maioria dos casos, ele descia, se apresentava para um certo homem, o capacitava e dava habilidade para fazer uma certa obra e depois voltava aos céus. É por isso que, por exemplo, o exemplo citado de Sansão, ele por 3 vezes, ele recebe a porção do Espírito Santo e depois o Espírito Santo vai embora. Por quê? O Espírito Santo do Senhor usava certo homem para uma qualidade específica, para uma obra específica. Então você entende comigo que quando o Espírito Santo desce sobre a vida de alguém, é para a conclusão de alguma obra? Agora você vê em Atos capítulo 2, depois do cumprimento da promessa, que aqueles homens, 120 homens no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo. Só que o método de trabalho do Espírito Santo não mudou. Da mesma forma, no Antigo Testamento, que o Espírito Santo precisava descer para uma obra específica, também quando o Espírito Santo desce em Atos 2, era para uma obra específica. Você vê que Simão Pedro, logo após descer do Espírito Santo, ele traz a primeira mensagem e quase 3.000 almas são salvas, mostrando aqui, indicando que o Espírito Santo desceu para uma boa obra. Só que eu entendo algo: se no Antigo Testamento o Espírito Santo descia para uma boa obra e subia, só que depois de Atos 2 o Espírito Santo desce e fica, eu entendo algo na parte de Deus: nós sempre vamos ter algo para fazer no reino de Deus. Se o Espírito Santo dá habilidade para um homem, capacidade para fazer uma obra, e depois de acabada ele subia de volta e agora ele ficou, significa que até a volta do Senhor nós temos algo para fazer dentro do reino de Deus. Com Paulo e com Barnabé não era diferente. Inclusive eles precisavam ser cheios do Espírito Santo para fazer uma obra, para concluir a obra que o Senhor designou para eles. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24, diz: porque Barnabé era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Também com Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 17, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz no versículo seguinte, que imediatamente as escamas dos olhos de Paulo caem, e ele é batizado com o Espírito Santo. Nós vemos aqui, no contexto de Atos capítulo 13, que a história dessa viagem missionária, que seria a primeira viagem missionária de Paulo, estava envolvendo 2 homens que eram cheios do Espírito Santo. Eu acho interessante que a história de Paulo e Barnabé são inspiradoras para amizades que Deus prepara. Por que, Samuel? Porque em Atos capítulo 9, quando Paulo ele reconhece a Jesus, quando ele encontra Jesus, e ele recebe a cura não só da cegueira, mas também uma cegueira espiritual que atingia ele, a bem verdade é que Barnabé conhece a Paulo, e Barnabé se une a Paulo, defendendo e mostrando que ele não era mais o antigo Paulo. Agora ele é um homem que serve a Deus. Atos capítulo 9, versículo 27. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele via o Senhor e falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. Nós vemos aqui que Barnabé não olha para o passado de Paulo, porque Paulo já não está mais no passado dele. Barnabé olha para o presente de Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, que acabara de ver Jesus a olho nu, e agora está dedicando a sua vida para a pregação da palavra de Deus. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, que você não precisa aceitar de ninguém a acusação do seu passado. O seu passado está lá atrás. Quem você é hoje não é mais aquela pessoa que você era. O que você fala hoje não é mais o que você falava antigamente. A maneira que você vê o mundo e o que o mundo é, não é mais como você via antigamente. Não aceite acusações de pessoas julgando pelo aquilo que você era. Aquilo que você era está no passado. O seu presente agora é viver o chamado de Jesus. Constrói uma linda amizade, porque Paulo e Barnabé não se soltam mais. Aliás,
a primeira viagem missionária de Paulo é junto com Barnabé. Barnabé acredita no potencial de Paulo. Barnabé acredita no ministério de Paulo. E Barnabé, ele não é hipócrita, porque ele entende que Jesus, ele salva, cura e transforma. Jesus, ele sara, cura e transforma. E por ele fazer isso, Paulo era só mais um agente que Jesus pensou, olhou para ele, tem misericórdia disso, eu vou usar ele para a minha obra. Inclusive, quando Deus mostra a Ananias que Paulo estava orando, olha que interessante, Paulo não tinha nem sido curado da cegueira, mas já estava orando. Quando Deus mostra para Ananias que Paulo está orando, ele diz assim para Ananias: Ananias, vai lá, porque tem um homem chamado Saulo que está orando, e ele está cego, e através dele eu vou glorificar o meu nome, eu vou usar ele para pregar o evangelho. Ananias deve ficar assustado, porque ele conhece a fama de Paulo, ele sabe quem Paulo é, ele sabe quem Paulo era, mas Ananias, como Barnabé, não pode rejeitar quem é o Senhor, porque também é pregoador da palavra do Senhor. Posso dizer uma coisa para os ministros ou pessoas que fazem missões, sejam elas nos bairros, nas cidades: não duvidem o que Deus pode fazer na vida de alguém. Ah, mas é cachaceiro, ah, mas é baladeiro, ah, mas é um doente mental, ele não tem jeito, não tem problema, irmão. Jesus, quando aponta e diz: esse eu vou usar, Jesus pega e Jesus usa. A primeira viagem missionária, nós entendemos aqui em Atos capítulo 13, que antes da viagem missionária, Paulo e Barnabé estão em Antioquia. Antioquia é a região onde foi fundamentada a igreja, podemos dizer assim. Inclusive, Antioquia é a região em que esses homens, esses discípulos, seguidores de Jesus, foram chamados de cristãos pela primeira vez. Se você ler o versículo 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a parte A diz assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo. Deus aqui está dirigindo não só esses missionários, mas Ele está usando eles como uma obra de expansão da igreja. Lembra de Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: e ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia quanto na Samaria e até os confins da terra. Isso aqui engloba muito mais do que a região judaica, isso aqui engloba todo o mundo. E Jesus ele tem prazer em trazer esses homens para expandir. É por isso que tem pessoas que têm dúvidas acerca dos 3 anos de ministério de Jesus, o porquê que muitas vezes ele rejeita obras de gentios. Lembra da mulher de Sirofenícia, quando ela pede o milagre para Jesus? Jesus disse: eu não posso dar de pão e comer aos cachorrinhos, o pão que é para os meus filhos. Porque é bem verdade que Jesus, os 3 anos e meio, presta atenção, os 3 anos e meio de Jesus como homem na terra foram dedicados à pregação para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Jesus não pode enviar alguém sendo que essa pessoa não arrumou a casa primeiro. Vou repetir: Jesus não pode enviar alguém sendo que essa pessoa não arrumou a casa primeiro. Jesus está interessado em arrumar a casa de Israel para se cumprir a profecia de que Israel seria uma bênção para todas as nações. Então Jesus olha para o contexto e diz assim: eu preciso tratar Israel primeiro. E depois que Jesus sobe, ele capacita o Espírito Santo e os homens vão na expansão territorial da igreja. Paulo e Barnabé agora vão efetuar a primeira viagem missionária. Eles param em Pafos. Pafos é uma cidade portuária no sudeste da ilha de Chipre, é sede do governo romano em Chipre, e aliás é terra natal de Barnabé. Aqui mostra mais uma vez que Deus está interessado em primeiro arrumar a casa do missionário, para depois usar o missionário para arrumar outras casas. Posso dizer algo da parte de Deus? Eu admiro muito um coração missionário, eu admiro muito um coração evangelístico, mas as primeiras pessoas que Jesus está interessado em salvar através da sua vida é a sua casa, é a sua família. É por isso, entendo eu, que Deus permite Paulo e Barnabé primeiro irem para a ilha de Chipre, irem para Pafos, porque era aquela região que era a região natal de Barnabé. O lugar aqui de Pafos, a ilha de Chipre, é um lugar um tanto pagão, é uma localização próxima ao antigo templo daquela deusa chamada Afrodite. Nós bem sabemos que essa deusa chamada Afrodite era a deusa especialista no amor, na sexualidade, na perversão, na fertilidade e no desejo. Então nós entendemos aqui que o lugar que eles estão é um lugar tomado pela cultura grega. Por isso que é um dos lugares que é sede do governo romano em Chipre.
é um lugar pagão, é um lugar onde costumes e culturas gregas estão impregnadas, é lugar onde as pessoas estão destruídas espiritualmente. E a Bíblia vai discorrendo a história. No versículo 6, a Bíblia diz que, havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Eu entendo aqui, primeiro, nós temos várias características erradas da vida de Bar Jesus. Primeiro, ele é um judeu mágico. Deuteronômio capítulo 18 diz que para os judeus, o judaísmo proíbe qualquer ação de magia, de feitiçaria ou de consultação aos mortos. Segundo a palavra de Deus, isto é abominável. A segunda característica de Bar Jesus é que ele é um falso profeta. Deus me traz à memória, Mateus capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos, porém, com os falsos profetas, que vêm até vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Assim era Bar Jesus. Por quê? Bar Jesus, preste atenção, o nome dele carrega o nome de Jesus. Aliás, a tradução para o nome Bar Jesus é filho de Jesus. Aliás, vou mais além, Bar Jesus é um nome que está constituído na linguagem aramaica, e ele é um judeu. Então nós vemos aqui que há uma distorção de alguém que era do povo de Deus, de um povo que era separado. Esse homem, ele faz coisas que abominam o coração de Deus. Esse homem é um falso profeta, induzindo outras pessoas a entrar numa situação de abominação. Ele ainda é uma pessoa falsa, não só como falso profeta, mas uma pessoa em si falsa, porque ele carrega o nome de Jesus, mas ele não tem nada a ver com Jesus. Posso dizer uma coisa? Cuidado com os falsos profetas, porque eles dizem ser de Jesus, mas eles não são de Jesus. Eu quero dizer algo para alguém aqui. Bar Jesus tinha Jesus no nome, mas não tinha Jesus no coração. Posso dizer algo, vou além, para vocês entenderem o mistério da palavra. Não adianta carregar o nome se não carrega a presença. Vou repetir esse mistério da palavra. Não adianta carregar o nome se não carrega a presença. Bar Jesus tinha o nome de Jesus, tinha a tradução de filho de Jesus, mas ele estava fazendo aquilo que Jesus não se agradava. Eu vou mastigar o mistério da palavra para você entender o que está sendo pregado aqui hoje. Não adianta ter uma posição eclesiástica, não adianta ter um passado poderoso na presença de Deus. Se não carrega a presença de Deus hoje, é um falso profeta. Se não carrega a presença de Jesus hoje, é alguém que abomina o coração de Deus. Só que olha que interessante, esse homem não só é mágico, não só é feiticeiro, não é só falso profeta. O versículo 7 diz que havia um homem procônsul, chamado Sérgio Paulo. Era um homem prudente, outras versões, um homem inteligente. E olha o que a Bíblia diz mais: este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. O procônsul Sérgio Paulo, na tradução aqui para nós entendermos o que é, ele é um oficial de mais alto escalão em uma provisão, em uma província romana da época. Naquele local, ele era o oficial com mais autoridade, por isso é intitulado de procônsul. Resumindo para você, traduzindo aqui, era um homem que tinha dinheiro. Se o homem é o maior oficial da região, e romano já era caracterizado como quem tinha dinheiro, esse homem tinha muito dinheiro. Só que aí no versículo 8 a Bíblia diz: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Elimas é o mesmo de Bar Jesus. A diferença é que Bar Jesus é um nome no aramaico. Elimas era como ele era conhecido na cultura árabe. Entenda bem, são as mesmas pessoas. Esse homem queria impedir de o procônsul Sérgio Paulo ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque o ministério de Bar Jesus era um ministério rentável. Vou repetir: o ministério de Bar Jesus era um ministério rentável. Perceba, não basta ele estar em pecado, mas ele também queria privar a palavra genuína para os outros. Tem gente que é assim, não é verdade? Não adianta estar no lamaçal do pecado, não adianta estar no lixo espiritual, não adianta estar desviado na igreja. Ele vê uma pessoa que está na igreja e diz assim: vamos para minha casa hoje? Vamos dar um rolê lá hoje? Vamos para o shopping? Vamos comer um lanche?
lanche, vamos fazer um churrasco aqui, porque tem pessoas que não se bastam apenas sair da igreja, mas quer pegar quem está dentro da igreja e tirar para fora da igreja. Sabe o recado de Deus para a sua vida? Cuidado com certas amizades. Qual amizade você quer ter? De Bar Jesus ou de Barnabé? Eu acho que tem alguém que não entendeu isso aqui. Qual amizade que você quer? De Bar Jesus ou de Barnabé? A amizade de Bar Jesus é aquele que te priva da palavra genuína, mas a amizade de Barnabé é aquele que te leva até o campo missionário. Eu vi como uma palavra, como a atalaia de Deus. Deus está preocupado com o seu ciclo de amizade. Entenda bem isso aqui. Deus está preocupado com quem você passa o seu tempo. É bem verdade que a medicina já provou que as pessoas que você mais passa no seu tempo diariamente são as pessoas que você vai ser adepto da mesma visão. Agora Deus traz uma pergunta: vai ter a visão de Bar Jesus ou vai ter a visão de Barnabé? Você vai ter uma visão de alguém que arranca a palavra ou de alguém que sai da sua casa disposto a levar a palavra de Deus? Eu não sei você, mas eu quero escolher amigos como Barnabé. Lembra daquele paralítico que precisava da cura de Jesus? Havia 4 homens, 4 amigos que levaram ele até o telhado, furaram o telhado e colocaram ele na presença de Jesus, porque Jesus está preocupado em você ter pessoas que te levam até Jesus. Alguém entende essa palavra? Elimas, que é Bar Jesus, provavelmente usava mais esse nome para se adaptar à região, a ponto do seu ministério diabólico ser mais voltado. Por quê? Não esqueça, ele é judeu. Se ele é judeu, está numa província longe, ele não está no seu território. Logo, não está no seu território, não só pela tradução do nome, mas carregando o nome de Bar Jesus, mostraria para as pessoas da região que ele não era de lá. Aliás, mostraria que ele era um judeu. E os romanos judeus, nós sabemos bem a opressão que o povo judeu sofreu debaixo da mão romana. Ele adapta o nome dele para a cultura árabe, chamada Elimas, para talvez atrair mais pessoas para o seu ministério diabólico. Agora olha que interessante, Bar Jesus viu que o convite do procônsul dado aos missionários não seria rentável para si, porque o ganha-pão dele era enganar. Tem pessoas hoje que o ganha-pão das pessoas é enganar. Eu não digo isso somente da igreja. Certo dia estava eu, mais ou menos uma semana atrás, fui para o Mercadão de São Paulo. Para quem não sabe, a minha família é de Osasco, então é um pulo até o Mercadão de São Paulo. Eu fui até o Mercadão de São Paulo, eu e mais minha namorada e mais alguns amigos que estavam na faculdade vieram me ver. Olha que interessante. Vamos no Mercadão, quem conhece sabe, a lanche de mortadela, a coisa mais top do mundo, a fruta de todos os sabores. Eu fui, analisei algumas frutas e disse assim: nossa, o abacaxi está bonito. A minha namorada também gostou da pitaia. Nós dizemos: vamos lá comprar? Vamos. Chegamos lá, quanto que está a pitaia? A pitaia está a preço X. Quanto está abacaxi? Abacaxi 100 gramas é R$7. Quando eu fui pagar, pedi: ó, traz 300 gramas de abacaxi. Olha o que acontece, irmão. Ele primeiro sai de cena, ele vai pesar longe de mim. Depois traz a conta, a pitaia e 300 gramas de abacaxi, quase R$200. Eu quase caí das costas. Eu falei: o que é isso? É uma pequena caixa de isopor de fruta e 300 gramas de abacaxi, rompe quase R$200. E começou a fazer a conta dele. Quando eu fui ver, eu falei assim: não, tira a pitaia, vamos ver a pitaia depois, vamos começar pelo abacaxi. O que está acontecendo aqui? Qual é o preço do abacaxi? Ele disse o seguinte: não, 100 gramas é R$25. Eu falei: peraí, não era R$7 100 gramas? 100 gramas era R$7 agora. Aí eu disse assim: você queria me enganar? Falei na cara, irmão, porque a gente não é bobo, né? Falei: você queria me enganar? Ele disse assim: aqui é o seguinte, ou você compra o abacaxi inteiro, ou você não compra nada. Por quê? Ele queria me vender mais caro, porque ele não cortou o abacaxi, ele ia me mandar embora com o abacaxi inteiro. Aí o que acontece, irmão? Eu falei assim: rapaz, você está querendo me enganar? Aí ele disse assim: o negócio é o seguinte, ou você leva o abacaxi todo, ou você não leva nada. Eu disse: não, eu vou levar nada, porque eu pedi 300 gramas de abacaxi, ele está me dando o abacaxi todo. E aí eu fui embora, dando risada, assim, tentando não ficar nervoso com a situação. E ele: não acredito que um menino dessa idade não sabe fazer conta. Eu não sei se eu não sei fazer conta ou ele tem problemas de memória, mas eu pedi 200 a 300 gramas de abacaxi.
Mas você vê que hoje em dia muitas pessoas trabalham com o espírito de engano. Pessoas que gostam de usufruir daquilo que as pessoas são dispostas a pagar. Antes era R$7, depois passou. Na verdade, o abacaxi inteiro era mais de R$70. E quem me vendeu o abacaxi inteiro. E eu só pedi 200 gramas. Então você vê que o trabalho enganoso é rentável. Porque uma vez que você engana uma pessoa, você usufrui mais daquilo que era proposto a ser pago. Era isso que o Pai Jesus estava fazendo. Ele apresentava uma coisa e fazia outra. Ele apresentava cura, mas lançava feitiço. Irmão, entenda bem que aqui não tem ninguém assim. Mas quando você vai ao centro de macumba pedir alguma cura, não pensa que a cura vai vir por completo. Aliás, o inimigo pode até fazer alguma coisa diferente da sua saúde, mas você vai arcar com sérias consequências. Por quê? Esse é o espírito de engano. Só que Jesus foi chamado à luz da verdade. Então a palavra é a verdade. A palavra é genuína. Se há pregadores como Barnabé e Paulo que estão dispostos a pregar a verdade para a região de Bar Jesus, não é bom, não é agradável. Por quê? O espírito de engano vai cair por terra. Porque o trabalho de engano não vai funcionar, porque tem alguém ali carregando a verdade. É por isso que Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo: não adianta procurar a feiticeira, a cura que você precisa é comigo. Não adianta procurar a agiota, a provisão que você precisa é comigo. Alguém pegou isso aqui? Não adianta procurar algo na medicina, se a única coisa que você precisa é do sangue, é da palavra, é do sangue e é da palavra. Palavra genuína. Irmão, esse negócio vai tremer. Deixa eu chegar no ponto que esse lugar vai tremer. Esse lugar vai ter tremor de Deus. Entenda uma coisa: não era rentável para Bar Jesus receber Paulo e Barnabé. Então o que acontece? Ele quer ocultar o procônsul. Ele quer pegar o Sérgio Paulo e dizer assim: ó, Sérgio Paulo, eles não estão com nada. Vem comigo aqui, ó, o feitiço aqui, ó, a magia aqui, a profecia aqui. Irmão, ele queria bloquear a mensagem do Evangelho. Olha que interessante, versículo 9 e 10. Olha o que a palavra vai dizer: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Eu acho um mistério esse negócio de olhar no olho. Lembra de Atos dos Apóstolos capítulo 3, quando Pedro encontra um coxo na porta formosa? O que fala o paralítico? Olha para mim. Por quê? Primeira coisa, o paralítico não estava paralítico das pernas, estava paralítico de cabeça, porque ele pedia esmolas de cabeça baixa. Só que aí Pedro vai dizer: olha para mim. Porque o mistério primeiro está no olhar. Sabe por quê? Porque o olhar de alguém cheio do Espírito Santo é diferente. Alguém não pegou isso aqui, mas eu vou falar de novo. O olhar de alguém cheio do Espírito Santo é diferente. Sabe o que a minha mãe, querida mãe, a missionária Luciana, sempre orou? E orou ao meu lado para eu aprender: Senhor, me dá os olhos de Jesus, para eu encontrar as feridas, as chagas espirituais que estão entre as pessoas à minha volta. Sabe que minha mãe orava do meu lado? Senhor, me dá os olhos de Jesus, para olhar com um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de esperança. Sabe o que Deus vai dizer para alguém aqui hoje? Comece a olhar na perspectiva de Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus olhou para você, Ele olhou aquele cachaceiro. Quando Jesus olhou para você, Ele olhou para o assassino. Quando Jesus olhou para você, Ele olhou para você com moral. Sabe que Ele olhou? Vai ser obreiro, vai ser crente, vai ser pregador. Sabe que Deus está dizendo para a vida de alguém? Começa a olhar como Jesus olha. Começa a olhar como Jesus olha. Talvez a pessoa que está do seu lado passou pelo pior dia da vida dela. Talvez a pessoa que está do seu lado está com uma tristeza espiritual. Mas se você pedir: Jesus, me dá os seus olhos, me dá os seus olhos, me dá os seus olhos, Jesus vai te usar para curar alguém. Jesus vai te usar para curar alguém. Jesus vai te usar. Paulo
queira, eu vou falar Bar Jesus, porque o mistério está no nome do Bar Jesus. Ele olha e cheio do Espírito Santo. Bar Jesus tinha o nome de Jesus no nome, mas não tinha a presença. Paulo não tinha o nome de Jesus, mas tinha a presença. Sabe por quê? Maior do que a sua ocupação é a sua vida com Deus. Eu vou além. Maior do que as tuas obras é a sua intimidade com Deus. Irmão, eu vou falar com toda a sinceridade do mundo aqui. Eu posso pregar em diversas igrejas e curar e alcançar pessoas para Jesus, mas Jesus está mais importado no meu quarto secreto, o quanto que eu falo com Ele, do que o quanto eu falo dele. Eu vou falar, abrir essas aspas aqui, fechar, para você pegar o mistério da palavra. Mais importado em ouvir você falando de Jesus, Jesus só quer ouvir você falar com Ele. Jesus primeiro quer intimidade e depois ação. Jesus primeiro quer intimidade, depois trabalho. Lembra que eu disse para vocês, Barnabé precisava ganhar a casa primeiro. A primeira obra missionária foi em casa. Jesus, quando desce a terra, a primeira obra missionária é em Israel. Deus está dizendo para alguém: o primeiro mistério que eu vou fazer na sua vida é dentro da sua casa, e eu vou além, é dentro do seu quarto. Paulo, cheio do Espírito Santo, olha fixamente para os olhos de Elimas, de Bar Jesus, e olha o que ele disse: ó filho do diabo. Mas Bar Jesus não é filho de Jesus? O nome de Bar Jesus não significa filho de Jesus, é porque quem carrega o nome não necessariamente carrega o significado do nome. O meu nome, Samuel, significa ouvir de Deus e nome de Deus. Mas irmão, não adianta eu ter um filho, dá o nome de Samuel, esse vai ouvir Deus, sendo que as ações dele, que é chamado ouvir de Deus, não condizem com o nome que ele carrega. Eu posso ter o nome ouvir de Deus, mas eu posso simplesmente não ouvir a voz de Deus. Irmão, eu vi uma pessoa, isso aqui é só para quebrar o gelo, tá, irmão? Eu vi um amigo meu na faculdade dizendo assim: os filhos que dão mais trabalho são filhos do nome bíblico. Pode ver, tem um Lucas, tem um Mateus, tem um Samuel, tem um João, tem um Pedro, tem um Paulo, que dá um trabalhinho, né, irmão? É por quê? Porque se não cumprir aquilo que o nome diz, não muda nada. Não adianta você colocar um nome. Eu posso ser titulado pastor, mas se eu não for um pregador das Escrituras genuína, eu só carrego o título, não carrego a essência. Que alguém precisa ouvir isso aqui. Você não precisa carregar o título, você precisa carregar a essência. Irmão, eu vou falar de mim porque eu posso falar daquilo que eu vivi. Eu posso testemunhar o que Deus fez na minha vida. Eu não precisei ser pastor para Deus me usar. Aliás, eu não precisei nem ser obreiro para Deus me usar. Eu comecei a pregar, minha primeira mensagem foi com 9 anos de idade. Eu comecei no ministério itinerante com 15. Eu estou dizendo isso não para gloriar-me, é para te mostrar que Jesus não usa título, Jesus usa disponibilidade no coração. Está disposto a fazer o que Deus quer? Deus te usa. Está disposto a viver o que Deus quer? Deus faz acontecer. Irmão, com 19 anos de idade, eu pisei na terra do Japão, sendo um cooperador. E olha o que Deus fez na minha vida. Igual que Deus faz na vida da gente. Olha o que Deus fez na minha vida. Eu preguei na Reina Fé Nacional do Japão. Agora eu digo isso aqui para você entender isso aqui. É por causa do meu título? Eu era cooperador, mano. Pregando para pastores a nível nacional de um país voltado do mundo. Não é o título que eu carrego, é a essência que eu carrego. Eu posso ter Jesus no nome, mas eu não posso ter ele no meu coração. Agora eu posso não ter Jesus no meu nome, mas ter Jesus no meu coração. Agora eu quero fazer uma pergunta: aonde você prefere ter Jesus? No seu nome ou no seu coração? Aonde você prefere ter a presença? No nome? Aquele tem uma voz grossa, ele fala bonito, mas não tem a presença no íntimo. Eu trouxe uma palavra como atalaia de Deus para a igreja de Assis. Deus está mais preocupado com a sua essência espiritual do que com a sua carteirinha de igreja. Deus está mais preocupado com a sua intimidade com Ele do que a sua função eclesiástica. Eu vou falar aqui nessa noite: Deus está mais preocupado com quem você é em 4 paredes do que quem você é na sua cidade. Eu trouxe uma palavra, eu sou debaixo da palavra profética. A partir de hoje, Jesus não vai para o cenário, Jesus vai para o
significa imitador de Jesus. Você entende, amigo? O significado é uma ação. Eu só ser cristão não basta. Eu preciso ter uma ação de parecer com Jesus. Por isso que a palavra cristão significa imitador de Cristo. É por isso que o povo de Antioquia foi chamado de cristãos pela primeira vez na Bíblia, porque eles não só carregavam o ódio de acreditar em Jesus, mas eles andavam igual Jesus, eles falavam igual Jesus, eles olhavam igual Jesus e até mesmo pregavam igual Jesus. Então a palavra revelada para alguém aqui hoje é: Deus está preocupado com a ação que você vai tomar, mais do que com a cadeira que você ocupa. Deus está mais preocupado no que você vai fazer depois desse culto do que você fez antes. Sabe por quê? Hoje mesmo, de novo, o passado está lá para trás. Agora você está olhando o que você vai fazer agora. O que você vai fazer agora, irmão? O que você vai fazer? Vai escolher carregar ele no coração ou no nome? Olha que interessante. Paulo chama ele de filho do diabo, porque o nome era filho de Jesus, mas nas ações era filho do diabo. Sabe o que Jesus me traz à memória? Lembra quando Jesus amaldiçoou a figueira? Tem muitas pessoas que têm dúvida nessa passagem bíblica. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Sabe por quê, irmão? Porque a figueira, por muitas vezes, ela já está crescida, ela já está com folhas, mas ela ainda não tem frutos. Ou seja, a figueira é uma árvore que aparenta estar crescida por causa das suas grandes folhas, mas ela demora, ou às vezes até não dá frutos. Sabe por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? E os discípulos vão entender, mas recado para os discípulos, Jesus está dizendo: maior do que o tamanho da árvore, maior do que a beleza da árvore, é o resultado que a árvore traz. Jesus amaldiçoou a figueira porque ele chegou até a figueira, tinha cara de que tinha dado fruto, tinha tamanho de que dava fruto, mas quando foi pegar a figueira, pegar figo, não tinha. O que Jesus faz? Jesus abomina alguém que parece que dá frutos, mas não dá frutos. Isso é para Jesus. É alguém que acha que as pessoas olham e dizem assim: olha como prega, olha como fala, olha como opera sinais e maravilhas, mas só Jesus vê se dá fruto ou se não dá fruto naquele determinado contexto. Jesus olha para baixo, Jesus contextualizando, dizendo assim: é uma figueira cheio de folhas, cheio de obras, mas não tem frutos. Irmão, posso falar uma coisa aqui? Debaixo do discernimento espiritual, não caia, irmão, vou repetir de novo: não caia em qualquer revelação que falam por aí. Irmão, esses dias eu visitei uma igreja, não preciso aqui falar o nome da igreja, mas o cabra revelou os 5 últimos números do telefone do cabra. Irmão, fala melhor para você, eu acho que Jesus está muito mais interessado em curar a vida de alguém do que dar para a pessoa os 4, 5 últimos dígitos do número. Aliás, irmão, olha, sabe o que o cara disse? Falou o número de CPF. Irmão, achei que isso aí era só meme. Eu achei que isso aí era só meme. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei: não acredito que esse cara está fazendo isso. Está perdendo tempo de um culto, irmão. Aliás, a igreja estava abarrotada. Pastor, pensa que já abarrotada. Abarrotada, tinha cadeira de plástico nos corredores. O cabra começou a revelar CPF. Irmão, posso falar uma coisa para você? Maior do que a beleza do fruto, a beleza da árvore, é o fruto que ela gera. Pode carregar nome de profeta, pode carregar nome de pregador, pode carregar nome de curador, o que quer que seja, empresário. Se não tem fruto, é porque Jesus já abominou. Aí, irmão, você acha que o espírito maligno não revela algumas coisas também? Revela. Lembra de Saul? Quando foi consultar os mortos, Samuel, mesmo morto, mesmo não sei nem Samuel, a palavra de Samuel diz como morto ia se acontecer com Saul. Sabe por quê? O diabo também não quer ser diabo, irmão. Nessa terça-feira você tem que sair daqui entendendo esse negócio. O diabo não vem ser diabo. Tem coisa que o diabo sabe fazer, tá? Não vai confundir o santo com o profano. Agora, irmão, eu quero que você saia daqui entendendo. Não é qualquer coisinha que vai me convencer. Sabe o que eu aconselho para você como pregador do Evangelho? Busque discernimento espiritual. A melhor forma de você julgar algo que vem para você é você ter discernimento espiritual. Se você tem uma vida com Deus, você sabe discernir aquilo que é santo e aquilo que é profano. Olha que interessante, o procônsul, ele estava do meio a meio, porque ele não tinha familiaridade com a palavra de Deus, mas ele tinha curiosidade na palavra de Deus.
mas ele também já sabia o que era a palavra que Bar Jesus pregava. Então ele disse: já conhece a história de Bar Jesus. Agora, Paulo e Barnabé é coisa nova. Eu quero ouvir para ver o que acontece. O procônsul, posteriormente, teve discernimento do que? Isto é a palavra genuína. Por quê, irmão? Quando Paulo chama Bar Jesus de filho do diabo, olha o que ele diz depois: cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? É o versículo 11: eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando à roda ou em círculos, buscava a quem o guiasse pela mão. Irmãos, Paulo só faz isso porque ele tem poder e autoridade. Repita comigo: poder e autoridade. Poder e autoridade. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem poder e autoridade. Paulo não estava ali para brincar. Paulo não estava ali para tirar férias. Paulo estava ali para operar com poder e com autoridade. Por quê? Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, autoridade. Lucas capítulo 10, versículo 19: e eis que eu dei a vocês autoridade. Quem é cheio do Espírito Santo, sabe qual que é o fruto de quem é cheio do Espírito Santo? É quem opera com poder e com autoridade. Bar Jesus parecia um profeta, mas era falso profeta. Podia até parecer que era um tipo de Jesus, mas não era Jesus, era falso profeta. Sabe como é que você consegue discernir quem é santo e quem é profano? Se a pessoa opera com poder divino e com autoridade divina. Irmão, coloca Bar Jesus de um lado e o apóstolo Paulo e a Barnabé no outro lado. O procônsul teve essa honra. Ele olhou, quando ele vê Paulo fixando o olho nele, eu conjecturando aqui, botando o dedo na cara, dedo de profeta, falando assim: ô filho do diabo, para de enganar meu filho, ô filho do diabo, para de falar mentira. O procônsul está se dizendo aqui: peraí, quem tem poder e autoridade aqui? Quem está falando em nome de Deus, ou quem está ouvindo e se atrofiando aqui? É por isso que eu vim dizer para alguém aqui hoje: o fruto de alguém que é cheio do Espírito Santo é operar com poder e com autoridade. É por isso que Jesus vai repetir as palavras de Lucas capítulo 4, as palavras de Isaías em Lucas capítulo 4, versículo 18: eis que o Espírito Santo do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque me ungiu. Irmão, pode ser ungido, mas se não pregar com poder e com autoridade, não é ungido coisa nenhuma. É solamente físico, mas não explicou nem nada. Lembra do rei Saul? Saul era ungido, mas era atormentado por demônios, porque não é a cadeira que dá poder. O que dá poder é a legalidade do Espírito Santo. Irmão, eu não vim brincar não, eu vim ser profeta. Eu olho nos meus olhos espirituais, algo descendo sobre a igreja. Mas sabe o que é isso aqui? Isso aqui não é chave não. Isso aqui não é chave não. Sabe o que está descendo sobre a igreja? Poder e autoridade. Pastor Vitor, sabe o que eu acho interessante? Paulo e Barnabé operam em poder e autoridade por outra coisa: carregavam a palavra genuína. Ou seja, só age em poder e autoridade quem carrega a palavra verdadeira. E sabe o que Deus Pastor Victor Hugo, sabe o que Deus está me mostrando para você agora? Esta igreja está fundamentada e vai crescer ainda mais com poder e com autoridade, porque é uma igreja fundamentada na palavra. Assim como Paulo e Barnabé, por carregarem a palavra genuína, poder e autoridade, eles foram missões para a expansão da igreja. E se você continuar pregando a palavra genuína com poder e com autoridade, Jesus vai fazer essa obra crescer. Jesus vai fazer essa obra crescer. É por isso
Deus tem falado com você no seu íntimo, dizendo: é hora de expandir, é hora de expandir, é hora de alargar as penas. Sabe por quê? Porque a igreja carrega a palavra de domínio, poder, autoridade, tem expansão, tem palavra. Essa congregação vai crescer, essa congregação vai crescer. Não adianta vivar Jesus, não adianta vir o diabo com seus demônios. Se vier por um caminho, vai ter que voltar para o 7, porque a igreja evangélica católica vai crescer, vai crescer, vai. Esta igreja vai crescer, porque aqui contém palavra genuína, poder e autoridade. Essa mesma unção não deixa o culto esfriar. Entenda que quando vai Jesus, fica cego, perdido, e ele está dando círculos, procurando alguém para guiar ele. Isso está mostrando a condição dele espiritual, porque tem coisas que Deus permite acontecer no físico, porque isso aqui está acontecendo no espiritual. Perceba, alguém que está muito triste, a ciência comprova que há tipos de nível de tristeza, se me permite usar a palavra depressão, que se trazem até hematomas. Por quê? Porque muitas vezes o seu corpo joga para fora aquilo que está dentro. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele estava à beira do caminho, Jesus aparece a ele, ele cai como cego. Por quê? Antes de ele ser cego fisicamente, ele era cego espiritualmente. Por quê? Paulo era conhecedor das Escrituras, mas ele não era praticante das Escrituras. Porque eu acredito que toda a Bíblia é resumida em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, todos os livros terão referências cristocêntricas, uma vez que ele sabe, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios e professores daquele tempo. Ele não acreditava na obra messiânica de Jesus, ele só tinha lido em vão. Sabe por quê? A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmão, eu creio que eu posso ter um pequeno lugar de fala nessa situação, por estudar teologia. Irmão, só estudar teologia não é suficiente, tem que ter poder e autoridade, porque a palavra por si só anda junto com poder e com autoridade. Quem quer mover em poder e autoridade tem que ter a palavra, e quem quer mover pela palavra tem que ter poder e autoridade. São coisas que andam juntas. Então entenda aqui que espalhou para fora aquilo que Jesus já vivia dentro dele, uma metamorfose. Ele já era cego por dentro, ele já não enxergava nada por dentro. Ele também era judeu, ele era judeu, mas não seguia a ordem messiânica de que Jesus Cristo era o Salvador. Então Deus permite sair para fora aquilo que estava dentro dele. Ele fica em círculos procurando como andar. Só que olha que interessante, o versículo 12 diz: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Sabe o que é daqui? Quando Jesus opera em poder e em autoridade, há pessoas que creem e que ficam maravilhadas com o seu poder. Entenda uma coisa, irmão, eu amo o mistério da palavra, mas nós não podemos deixar para trás os sinais e as maravilhas. Nós precisamos continuar operando em sinais e maravilhas, em poder e autoridade, porque a Bíblia diz que pelas maravilhas eles vão crer. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crê. Se nós não cremos, nós não veremos maravilhas. Aquele procônsul creu porque ele viu maravilhas, porque teve alguém que creu antes das maravilhas chegarem. O que você quer dizer com isso, Samuel? Enquanto houver uma igreja que opera em poder e em autoridade, que não carrega Jesus só no nome, mas no coração, carrega a presença e ainda opera sinais e maravilhas, as almas vão ter que se render, as almas vão ter que se achegar, porque as maravilhas vão acontecer. Eu quero, por gentileza, pedir
a essa congregação para se colocar sobre os seus pés, por gentileza. Eu já vou acabar, você já vai voltar para sua casa para descansar, mas eu preciso deixar você embora somente depois dessa palavra. Irmão, quem busca pela palavra se maravilha com a ação do Espírito Santo e crê em Jesus. Quem busca o poder da palavra se maravilha e crê em Jesus. O procônsul estava lá falando, ele convidou Paulo e Barnabé para pregarem, e ele fazer uma aula para dizer qual palavra que é verdadeira, de Bar Jesus ou de Paulo e Barnabé. Irmãos, eu conheço essa igreja e eu sei que essa igreja opera em sinais e maravilhas, mas nós não podemos viver num pensamento de quatro paredes. Nós precisamos entender que a expansão de uma igreja também é no tete a tete, também é no boca a boca, é falar aqui, ó, tem uma igreja que opera em maravilhas, tem uma igreja que opera em sinais. O que o procônsul fez? O procônsul convidou Paulo e Barnabé. Agora, o que custa você convidar alguém para vir na Queixa dos Milagres? O que custa você convidar alguém para vir na culto da palavra? O que custa você convidar alguém para vir no final de semana cultuar a Deus? Irmão, você também é um agente transformador do reino de Deus. Agora, não adianta você fazer estas obras, como eu disse que para Jesus fazia, e você não carregar Jesus no seu coração. Deus está me mostrando algo no profético, mas eu preciso primeiro conhecer se tem alguém que está nos visitando hoje e que precisa de Jesus. Eu já vou orar pelo profético aqui, mas tem alguém hoje que pode não ser cristão e está aqui hoje, talvez está como para Jesus. Eu venho à igreja, eu venho nas terças, eu venho no final de semana, mas eu não carrego a presença de Jesus. Irmão, estar na igreja não é o suficiente, carregar o nome não é o suficiente. Você precisa de Jesus no seu coração. Então eu quero perguntar, irmãos, eu falo sempre isso nas minhas agendas. Quando eu estou na casa do meu pai, eu não moro mais com meu pai, mas quando eu estou na casa do meu pai, eu não tenho vergonha de abrir a geladeira, eu não tenho vergonha de deitar na sala, não tenho vergonha de usar o banheiro, porque é a casa do meu pai. Você que está aqui hoje, não precisa ter vergonha de quem você é, porque você também está na casa do pai. Então eu vou fazer isso para nós ganharmos tempo e orar pelo profeta que Deus está me revelando, mas eu quero pedir, quem não é cristão ou está afastado do caminho do Senhor, irmão, você sabe se tem isso ou não? Eu vou ser controle. Você sabe, irmão, mas não sabe, porque se você é desviado, quem já viu os Santos Santos, sabe quando não está. Você sabe quando você não ora mais, você sabe quando você largou mão, você sabe. Então eu não vou apelar nada aqui. O Espírito Santo vai fazer algo na sua vida, aí você aceita ou não. Eu vou pedir para aqueles que são crentes em Jesus se assentar e só ficar de pé quem não é crente ou quem está afastado, porque pode ser que a gente tenha vontade de crente, mas se tiver alguém afastado, irmão, não minta na casa do Senhor. Acho que o pior lugar para você mentir é na casa de Deus, não é verdade? O pior lugar para mentir é na igreja. Nós temos aqui um jovem, nós temos ali um varão, e tem mais alguém que eu não estou enxergando por um acaso, ou alguém que se assentou. Eu vou contar até 3 para vocês levantarem. Irmão, não tenha vergonha. Os corajosos se levantaram aqui. Já tem alguém para falar com você em pé. 1, 2, 3, e que Deus te dê uma próxima oportunidade. Quero pedir os obreiros ir lá ajudar eles. E eu quero, esses homens que estão em pé, eu quero perguntar se vocês querem aceitar Jesus. Entenda isso aqui. Se você aceitar Jesus, eu não vou te prometer tudo que é mais lindo da terra. Jesus dá, mas eu não vou te prometer, porque Jesus separa pessoas específicas. Pode ser que você seja separado, pode ser que não. Mas uma coisa que eu posso te prometer aqui nesse lugar é que você saindo aqui com Jesus, você vai ver sinais e maravilhas. Você vai estar com poder e com autoridade. Você vai ter uma paz que excede todo entendimento. Sabe por quê? Crente pode estar com um prego no chinelo. Crente pode estar devendo até as unhas. Crente pode estar na maior guerra espiritual, mas tem paz. Por quê? Tem Jesus não no nome, no coração. E o mais importante, se vocês vierem aqui aceitar Jesus hoje, Deus vai carimbar o seu passaporte celestial. Sabe para onde? Para morar no céu, para morar em eternidade com Cristo. Agora eu quero perguntar: vocês querem sair daqui sabendo que estão destinados ao inferno, ou vocês querem aceitar Jesus hoje e garantir o passaporte? Você quer Jesus, filho? Então vem aqui para frente. Você quer Jesus, varão? Vem para frente, tá?
pastor, orar pela confissão de fé deles? Porque alguns de vocês, por favor, porque Deus me mostra aqui que tem alguém vivendo com atormentações demoníacas. Irmão, entenda bem, um vulto no seu quarto não é coisa da sua cabeça. Antes de eu fazer a viagem continental, sabe o que aconteceu? O inimigo quis me atacar com a batalha espiritual. E detalhe, aquela noite eu dormi na casa do nosso pastor Jair. Dormi lá, para ter alguns conselhos, conversar, ter comido com ele, com meu avô. E o diabo me atacou lá mesmo. Inclusive, no meu sonho eu estava em oração, de joelhos. E enquanto estava de joelhos de oração, havia um homem demoniado nas minhas costas, tentando me enforcar, para parar a minha oração. Quando eu acordei, eu falei, uau, era um sonho. Pergunta se eu consegui virar da cama. Não consegui, porque o demônio estava em cima de mim ainda. Comecei a clamar o nome de Jesus, com pouco ar, assim como no sonho. Jesus me livrou. Eu levanto da cama, eu vejo o demônio, eu declaro o nome de Jesus e ele sai. Mas tem pessoas que têm sofrido tormentos demoníacos. Irmão, eu não vou brincar aqui, porque eu não brinco com a palavra de Deus. Eu não brinco com a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que tem vivido oprimida, e você não sabe por quê. Samuel, eu choro no meu quarto, eu não sei por quê. Eu só choro por chorar. Tem pessoas que, sabe o que Deus está mostrando? São ataques demoníacos na sua vida. Porque teve um Bar Jesus que passou pela sua vida e deixou um vestígio. Mas eu quero perguntar, você tem coragem de ir aqui na frente? Porque esse demônio vai partir em retirada hoje. Tem uma vida ali. Sabe que Deus me revela? Tem pelo menos 5. Falei, eu não vou brincar aqui, não, irmão. Eu não vim brincar aqui hoje. Eu vim ser profeta da Atalaia de Deus. Tem pelo menos 5 pessoas que estão sofrendo de tormentos demoníacos. 1, 2, 3, 4, 5. Deus não brinca em serviço, irmão. Deus não nega fogo. Se você também é uma pessoa, vem aqui à frente. O Espírito Santo se revela. Eu vou orar e a igreja vai vir comigo no glória. Porque esse demônio vai ter que sair agora. Agora. E eu não brinco com o demônio, meu irmão. Eu não quero saber se o demônio veio. Ele veio no abismo. Eu não preciso perguntar. Eu só vou repreender, porque eu sou representante de Jesus. Se puder ter alguém para ir com as mãos, missionários, pastores, não sei. Pastor Vida, o Senhor vai dar aí. Igreja, se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé, se coloque de pé. É um momento profético. É um momento profético. Para Jesus, Elimas não tem poder sobre a cidade de Assis.